noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém, graças a Deus por isso. Graças a Deus também pelo suporte que foi dado à família do irmão Rogério, do Geraldo, né? Hoje, glória a Deus por isso. O Senhor é bom. E nós sabemos que o maior encontro ali, que teve a maior assistência, vem do próprio Senhor Jesus, né? Porque se tem uma coisa que rompe, que mostra para nós que alguma coisa está de errado, é a morte. Há uma ruptura muito forte, tem alguma coisa que foi quebrada, né? Lá no início. Né? Porque no dia que vocês desse fruto comerem, nesse dia vocês vão morrer. Então a morte é uma ruptura. Só que nós temos um Deus misericordioso, que providenciou graça também para este momento. E quem está com Jesus Cristo recebe essa graça, recebe essa esperança. Nós estamos aqui, mas cremos num Deus de esperança. Nós temos esperança. Amém. Eu vou convidar vocês para a gente meditar aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28 até o 30. Como geralmente eu venho na parte da manhã, para quem não me conhece, meu nome é Douglas. Oi, Douglas. Tem costume. O esposo da Fernanda, né, minha esposa maravilhosa, meus dois filhos, Pedro e João. Não tive o Tiago, para quem conhece a musiquinha, para completar o barquinho. Mas tem o Pedro e o João. Então está aí, Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Vamos fazer a leitura, a meditação. Eu vou ler aqui na minha versão NVI, 28. Vamos lá. Diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Eu também já vou pedir aqui para antecipar, eu não estou vendo... tá bom. Então vamos fazer uma oração. Grande Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento e por esse culto. É o momento que o Senhor chama a tua noiva para te adorar, para cultuar ao Senhor. É um privilégio nosso, Pai, ter um tempo onde nós paramos, descansamos da correria, do trabalho, das afazeres, para prestar culto a um Deus que merece culto. Como o Senhor chamou aquele povo, deixai vir a mim o meu povo para que me adore no meio do deserto. Assim o Senhor também nos chama no meio desse deserto, no meio deste mundo, para prestar culto ao Senhor. O Senhor tem aberto o mar vermelho para estarmos aqui. O Senhor nos tirou ali das amarras do Egito, das coisas que nos prendiam neste mundo, Pai, para podermos estar aqui. Louvando como Miriam louvou, Pai, te adorando ali, Senhor Deus, como o Senhor é adorado pelo teu povo. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor continua operando graça neste mundo. Então queremos prestar esse culto a Ti. Dá teu Espírito a nós, Pai. A palavra de Deus se transforma, não pela boca do pregador, Pai, mas pelo poder do Espírito Santo no coração quando o Senhor fala. Então fala aos corações, Senhor. Transforma as nossas vidas pelo teu poder. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Aqui está, descomplique é o tema, né? Deixa eu voltar aqui essa ceninha. Eu coloquei aqui um cafezinho. Você gosta de um cafezinho? Todo bom brasileiro tem que gostar. Se você não gosta, tem que gostar, tem que fazer uma força para gostar, porque crente evangélico, ele quando vai na casa de uma pessoa visitar, no mínimo que a pessoa vai te oferecer é um cafezinho. Não vai fazer uma, né? Você chegou desprevenido ali, alguma coisa? Aceita o cafezinho, né? Então, um cafezinho ali, uma boa leitura, vamos descomplicar a nossa vida, trazer leveza a esse coração aí, e nós aqui no texto vamos explorar como ter esse coração, para cuidar desse nosso coração, encontrando um outro coração nessa mensagem aqui, que é o coração do nosso Senhor Jesus. Amém? O texto que nós lemos, né? Está em Mateus. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, porque esse texto ele tem um público, uma finalidade. Quando eu volto aqui um pouquinho acima de Mateus, é que eu não vou explorar, por isso que eu não fiz a leitura, mas logo no versículo 25, né, a gente leu a partir do 28, se você dá uma olhada um pouco mais para cima no 25, Jesus Cristo louva o Pai. Imagina, né?
Jesus Cristo está louvando. E por quê? Eu quero saber. Porque é uma coisa bela, deve ser uma coisa linda. E Jesus Cristo louva o Pai, porque ele revelou, ele deu revelação aos pequeninos. Né? Ele diz assim, naquela ocasião Jesus disse, no verso 25, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos cultos. O mistério de Deus, ele esconde dos sábios, dos arrogantes, dos cultos. Porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ele esconde um grande mistério. E as revelas aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado revelar aos pequeninos. Essa mensagem é para pequenos. É para aqueles que se sentem pequenos diante desse mundo, diante das situações, diante eu não consigo mais. Eu não posso andar sozinho. Deus louva a Deus pelos pequeninos. Deus, obrigado por o Senhor amparar esse, porque eles perceberam. Tem gente que tira sarro da nossa fé, que a gente crê em fábulas, que isso é uma grande fábula, uma grande mentira. Resistem de todas as formas a esta revelação. Menosprezam o evangelho de Jesus. Se julgam sábios, se julgam entendidos, não precisam dele. E Jesus Cristo falou, mas eu te louvo, Deus, porque tem muito pequenininho aqui, que precisa do Senhor. Então, para esses é esta mensagem. Ele invoca os pequenos para essa bênção que ele vai dar, para essa graça que ele vai dar aqui. Aos pequeninos ele vai falar. E aí vem o verso que nós lemos. Venham a mim, eu já estou pulando para o 28, venham a mim, o grande convite da graça, e eu nem consigo, né, é difícil, hoje em dia tem algumas artes ainda, né, que a gente consegue explorar, para quem consegue ver um pouco mais, né, aqui tem uma figura que dá uma ideia do resgate de Jesus Cristo, ele vindo buscar, mas ela não é perfeita em si, porque parece que há um esforço ali do ser humano em buscar, em ir até Jesus, mas até o próprio esforço de ir até ele foi a revelação de Deus. Vocês estão aqui porque Cristo se revelou a nós. Ele veio até nós, ele mostrou o Pai, e por causa disso a gente vai até ele, porque eu vos amei primeiro, não foi vós que me amastes, mas eu amei vocês primeiro. Mas ali uma ideia de Cristo nos resgatando, morrendo, fazendo o convite da graça e nos puxando, venham a mim. É um convite extraordinário, e é muito interessante, porque se a gente levar em consideração para quem ele está falando, e a época que ele estava falando para aquele público também. E aquele público, como nós, também trabalhava. Se a gente for só se concentrar um pouco do trabalho lá, a gente pode lembrar de algo que seja mais fácil dentro do contexto bíblico, que é a pescaria. Os discípulos pescavam. E não tinham algumas tecnologias que nós temos hoje. Né? Ainda hoje o trabalho causa enfado, porque é uma das coisas que aconteceu na nossa queda. Né? A gente vai trabalhar e ele vai gerar cansaço. Ele trabalha, né? O trabalho gera cansaço. Naquele tempo também. Então, não tinha carro para ir alguma coisa, não tinha um barco, né? Não tinha um motor ali, né? Para facilitar o remo. Tinha todo aquele processo de puxar esse... Então, tinha um certo esforço ali. Só que qual é o cansaço aqui? Por que Jesus Cristo está convidando ir até ele? Como que ele pode ter essa ousadia de fazer esse convite, de falar, venham a mim? Hoje acontece, se você passar assim na frente de algumas igrejas, tem lá, segunda-feira, dia da prosperidade, né, o culto da prosperidade. Você fala, então, se eu quiser prosperidade, é só colar segunda-feira aqui, que alguma coisa vai acontecer na parte financeira ali. Né? Na terça-feira, dia da família, no outro dia, dia de libertação e de cura, parece ter marcado o dia certo para acontecer. É uma audácia, não é? Você convidar e falar, vem aqui que vai acontecer isso. Para um ser humano fazer isso, é uma baita de uma audácia. Que autoridade nós temos para dizer que vai sair mudado, que vai acontecer alguma coisa? Nenhuma. Nenhuma. Nós não temos essa autoridade. Mas Jesus Cristo tem. Quando ele convida, vinde a mim, ele pode dizer isso. Né? Eu citei na parte da manhã um autor de um livro, Augusto Cury, ele é psicólogo, psiquiatra, né? E ele dizia, que convite é esse? Porque como psicólogo, o maior sonho de um médico, de um bom médico, é tentar trazer alívio para as pessoas. Mas ele não pode prometer alguma cura, alguma resolução de um problema. O que ele pode tentar é gerar, né, e fazer que, de alguma forma, aquela situação seja aliviada.
Jesus Cristo é o único que pode fazer um convite como ele faz. Venham a mim, vocês pequeninos, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho poder para te aliviar. Só Jesus Cristo tem autoridade para fazer isso. Porque ele disse aqui nos versos anteriores que tudo foi dado a ele. Que essa revelação foi dada a ele. Que ele tem um nome na qual ele pode gerar esse tipo de resultado. Nós podemos contar com ele. Nós não cremos numa fantasia. Por isso que quando acontece uma ruptura como essa, que é a morte, nós não cremos em fábula. Nós acreditamos piamente que ao no fechar de olhos, ele está sentado na mesa. Hoje, fazendo festa com nosso Senhor Jesus Cristo. Morremos por isso. Nós acreditamos nisso piamente. Esse é o convite que ele faz, porque nós cremos nesse poderoso Senhor Jesus. E ele deu provas inegáveis que ele tem o poder de falar, vinde a mim. Além de tudo que ele é, além de tudo que ele fez, porque ele é o Criador dos céus e da terra, ele estava na criação, a criação foi feita por causa dele, o homem foi feito por causa dele, tudo foi feito para ele, como dizem Colossenses, ele ainda veio nessa terra e demonstrou que ele tem poder para te chamar e para me chamar. Porque ao terceiro dia, depois de ter sido morto naquela cruz, ele ressuscitou e comprovou para nós, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E o último inimigo que precisava ser vencido, eu venci, a morte. Aonde está seu aguilhão, ó morte? Nada mais vence o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é triunfante sobre todas as coisas. Ele tem poder para te chamar agora e falar assim, vem a mim. Ele nos chama e aceite esse convite. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não coloquei o todos aí, mas olha como é amplo. Porque ele sabe, se é pequenino, se ele está falando com pequeninos, todos estão de alguma forma cansados e sobrecarregados. Como eu estava citando agora há pouco, citando ali a pescaria e a falta da tecnologia, nós imaginamos que e podemos cair e só pensar nessa linha, que pode ser um cansaço apenas físico, apenas mental. E ele também tem poder para isso. Mas há um cansaço sobre nós, há uma sobrecarga sobre nós, que é não só do trabalho. E o porquê o trabalho é cansativo? Ou porquê a gente tem exercícios mentais que são extremamente cansativos? Da onde vem a fonte, a origem desse cansaço? Por que a gente cansa? A gente cansa por causa do pecado. É o pecado que gerou cansaço. Antigamente, antes da queda de Adão, em Gênesis 3, já existia trabalho, mas não havia cansaço. O cansaço vem da origem do pecado. O pecado nos torna as coisas muito cansativas. O pecado, por exemplo, eu preparando essa mensagem, eu não sei os pastores aqui se já passaram dessa fase ou não, mas quando você está preparando uma mensagem, eu quase não durmo na noite anterior. Meu Deus. Vem um convite, vem duas alegrias, né? Você fala, meu Deus, benção, né? Poder participar disso, né? É um privilégio, é uma honra, é um privilégio tão grande que é incomensurável explicar mesmo. Você fala, meu Deus, que alegria de poder falar do Senhor, de ter essa oportunidade. Porque já está falando tantas besteiras, mas o Senhor está, né? Dá essa oportunidade. Vem essa alegria. E na sequência, meu Deus, eu vou ter que pregar, Jesus. Vou ter que falar sobre o Senhor. E aí começa a labuta. Jesus, como é pesado. Tem hora que, eu novamente, não sei se os pastores passam por isso, né? Quem traz a palavra, estuda alguma coisa. Jesus, eu acho que eu não quero mais falar, não. É a última vez, Jesus. Meu Deus, não dá, Jesus. Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Aí você ouve os homens falando sobre os versículos, você vai lendo os comentários, vai lendo. Você fala, Jesus, eu não tenho metade dessa inteligência, eu não consigo desenvolver. É extremamente pesado. No meio da madrugada, eu estava acordado numa madrugada, né? De ontem para hoje, né? Extremamente cansado com isso. E Deus falou, descansa para mim. Mas aquilo foi tão poderoso, me deu descanso realmente, alívio. Eu consegui dormir. Porque Ele me lembrou que quem faz é Ele. E a gente precisa ser lembrado disso. E Ele fala, sou eu, descansa, sou eu. Descansa. Cansados e sobrecarregados. E por que eu estou assim? Por causa do meu pecado. A gente pensa que é nossa, a gente tenta se esforçar, a gente tenta lutar com as nossas forças, batalhar
com os nossos, né, com as nossas próprias armas. A gente não deve confiar nem na armadura, nem no cavaleiro, nem na espada, mas aqueles que confiam no nome do Senhor é que obtêm esse descanso. Por isso ele diz: venha a mim, venha a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, o cansado aqui, na linha do pecado, todo mundo cansado de fazer algum trabalho, alguma coisa também, mas é cansativo ser humano. Só o fato de ser ser humano é cansativo. Tudo que nós fazemos contém alguma coisa de erro, de pecado, de egoísmo. Tudo que a gente vai fazer, até orar. Quando a gente está orando, tem sombra de egoísmo. Quando a gente canta alguns hinos, a gente fala: meu Deus, eu não estou nem disposto a praticar nada disso. A gente está louvando a Deus e tem o peso do pecado sobre nós enquanto estamos louvando. Nós vamos fazer algum favor para alguém, a gente quer ser visto. A gente tem peso de pecado em tudo que a gente faz. A gente entra numa empresa, na entrevista, é lindo, né? Eu não sei, né? Que você passando entrevista ou você fazendo entrevista, quando a gente entra numa empresa, a pessoa fala assim: ó, tem que vir trabalhar madrugada, sábado, domingo, né? Você está ali doido para arrumar um emprego, você fala: vem, conta comigo. Dá 2 dias. Na hora que você está sendo escalado para um final de semana, para alguma coisa, você fala: meu Deus do céu, não aguento mais isso. Não tem mais ninguém nessa empresa, só tem eu. Porque a gente tem um sentimento agora, né? E logo depois ele muda, a gente é mutável. Algo que Deus não é, e graças a Deus por isso, porque já pensou se ele te salva hoje e amanhã ele resolve mudar, fala: não quero mais salvar? Por isso que ele é imutável. Graças a Deus por isso. Porque eu vou falar sério, se Deus fosse mutável, eu já teria entrado na lista, porque eu falo: como é que pode Deus me salvar? Como pode ter essa graça? Alguém assistiu Dahmer, aquela série da Netflix, que é um cara conhecido, né? Ele é dos Estados Unidos, é um sociopata, né? Ele cortava as pessoas, né? E se alimentava delas. Era uma coisa terrível. Mas ele foi a Jesus no final. É o que dá a entender ali pela história dele. Tanto pela história, né, dramatizada ali pela Netflix, quanto a história quando você vai procurar nos relatos de jornais, né? Não sou Deus, não sei o coração dele, mas no relato, Jesus Cristo disse assim: venha a mim, pecadores, vocês que fazem coisas absurdas, eu vou te salvar. Ele, antes de morrer, ele é batizado. Ele crê em Cristo, e no outro dia, ou não sei qual que é o tempo que levou, ele foi para, né, ele é assassinado dentro da cadeia onde ele está. Uma pessoa como essa, Deus salva? Salva. Só qual que é a condição para a salvação aqui desse texto? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como é que você está hoje? Que pecado você cometeu? Já no começo do ano, o pastor Paulo fez uma ministração belíssima hoje de manhã, na ceia. Parece que o nosso papel é trair Jesus, né? Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Na noite que foi traído. O pecado, esse cansaço sobre nós, é por causa disso. A gente trai ele. E que na sequência, o que ele faz quando a gente trai ele? Dá o pão e a carne dele. Venha a mim, você que está me traindo. Venha a mim, você que cometeu um pecado contra mim. Você está cansado disso? Está sobrecarregado sobre isso? Eu vou te dar descanso. A sobrecarga aqui, você já está cheio de pecados. Aí você vai falar: onde eu vou encontrar alívio? Aonde que eu vou encontrar alívio? Naquele tempo de Jesus, as pessoas iam aonde? Quando queriam encontrar o Deus verdadeiro? Na sinagoga. Na sinagoga eles iam para procurar alívio. Porque o cansaço do pecado é terrível. Você vai trabalhar, você sente o peso do pecado. Vai casar, você sente o peso do pecado, ou não? Não é conflituoso morar junto? Você vai fazer uma viagem, estava falando aqui, né, dando exemplo, você vai falar: fazer uma viagem, vou descansar. Conflito, é dinheiro, é briga para não sei o quê, para decidir alguma coisa. Tudo é muito conflituoso, cansaço. Aí você fala: tá bom, então não vou viajar, não vou fazer isso, vou para a igreja, vou procurar alívio naquele tempo, né? Vou para a sinagoga.
Chega o fariseu, o cara está com a listinha dele dos 10 mandamentos, entrando, falou, vou ter corei, agora dá para entrar na sinagoga. Se alguém me perguntar, está na ponta da língua, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe. Ele está lá com a listinha dele decorada. Quando chega dentro da sinagoga, o que é colocado sobre esse homem que está cansado? Uma sobrecarga. Os judeus tinham o costume de colocar ainda uma lista de mais de 600 leis cerimoniais, entre outras coisas, para colocar em cima desse homem. O cara entra buscando alívio dentro da religião, que como o pastor Paulo falou, religar com Deus, né? A religião está religando com Deus. Ele vai lá para receber algum alívio, o cara fala, ó, você está com quantos aí? Ele fala, 10. Ele falou, tem mais 600 aqui. Tem mais 600. Quer ver? Quer ver um que chama atenção? Vamos aqui no próprio Mateus, capítulo 7. Olha um que chama bastante atenção que Jesus Cristo... Perdão, calma aí, deixa eu confirmar aqui, senão eu não vou falar bobeira para vocês. É Marcos 7, não Mateus 7. Marcos 7. Tem aquele friozinho na espinha, que você fala, separei o versículo errado, e agora, né? Pecado, é complicado, Senhor, é cansaço, mas o Senhor dá alívio, o Senhor dá graça. Então, ele fez eu achar Marcos aqui. Marcos, esse é um contexto na qual Marcos capítulo 7, a partir do verso 1 ele já começa a falar, mas ele vai terminar no 7, tá? Ele vai dizer assim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Verso 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Essas leis. O homem está cansado e indo até Deus. E quando chega lá, recebe sobrecarga. E nesse contexto aqui ele está falando daquela de lavar as mãos. Quando viram que os discípulos não lavavam as mãos, seus discípulos não lavam as mãos, porque eles criaram uma coisa de lavar até o cotovelo aqui, para ficar cerimonialmente puro para poder comer. E quando viram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, falaram que eles não faziam conforme as tradições dos homens, conforme as leis que foram criadas. O cara está cansado, está cheio de pecado, está indo lá para buscar um alívio. E ele descobre que quando ele não lava a mão, ele está errando também. Os judeus, muitas vezes, em algumas linhas do judaísmo, ele, para respeitar o sétimo dia, o dia de descanso, ele não corta nem o papel higiênico no dia de sábado. O que ele faz? No outro dia, no dia anterior, ele corta e prevendo quanto de papel higiênico pode ser usado, né? Tem que tomar cuidado com o que vai comer no dia anterior, né? Porque pode passar da conta, deve fazer sua conta ali preparando, já deixa cortado, porque é um trabalho, entende que está cortando coisa, está fazendo um trabalho manual com as mãos. Então ele vai lá e faz os cortes lá para poder utilizar. Só que o problema é que quando você gera esse tipo de sobrecarga sobre um cansado, a gente começa a agir como subterfúgio para começar a sair da própria lei. E aí, no outro dia, e aí quando você vai ver pessoas ainda que está, já o corte ali, quando ele acha que ainda é pecado, porque ele está pegando alguma coisa com a mão que foi cortada, muitas vezes eles usam o cotovelo para dizer que não está trabalhando com as mãos. Nos nossos dias, a gente também criou, para os cansados que vêm buscar Jesus, muita sobrecarga. Dá tudo o que você tem. Dá todo o seu dinheiro. A gente exige coisas desumanas das pessoas. E vai gerando sobrecargas. Usa essa roupa que você vai se parecer mais com um crente. Faz esse corte de cabelo que você vai parecer mais. Faça isso, faça aquilo. E vai gerando sobrecarga. E a pessoa foi correndo, vindo a Cristo, porque ela está cansada. Só que a gente colocou sobrecarga. Só que Jesus Cristo é maravilhoso. Ele destina essa sobrecarga, né? Ele destina aos sobrecarregados graça. E ele dá uma promessa. Tem duas promessas nesse texto. Essa é a primeira. Vocês estão cansados disso? Falando para aquele público, eles estavam buscando na sinagoga, estavam buscando alívio, estavam recebendo toda essa sobrecarga, estavam cansados. Mas ele falou assim, vinde a mim, você que está cansado, você que sente o peso do pecado, você que sabe que é pecador, você que não sabe, você não precisa dele, né? Jesus Cristo veio para os doentes, não veio para pessoas sãs, para pessoas que estão sentindo o peso, o cansaço. Não é ruim servir a Deus com pecado? Não é ruim?
é muito ruim, porque a gente não adora Ele da forma que Ele deve ser adorado. De vez em quando você vai fazer uma pregação como essa, dá agonia. Porque você fala, Deus, não é melhor só ler o texto? Para que ter a exceção do homem ali no meio? Porque tem muito pecado, Pai. Ninguém merece falar do Senhor, né? Por que a gente só lê um texto? Eu imagino que todo mundo já deve ter pensado nisso, porque quando você começa a ler o texto, você fala, meu Deus, é maravilhoso. Mas parece que quando a gente explica, a gente até atrapalha o grande texto de Deus, as grandes promessas de Deus, e diminui elas, de tanto pecado que tem, cansados e sobrecarregados. Mas Ele deixa, Ele dá graça, Ele fala, vai lá, anuncia, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou te dar uma promessa, eu darei descanso a vocês. Descansar é uma coisa, não é fácil. Todo mundo fala que quer descansar, mas ninguém descansa. Trabalhou o Senhor 6 dias e descansou no 7º. Deus precisa descansar? Não precisa descansar. E por que Ele descansou? Para nos dar exemplo. O sábado foi criado para o homem. É o que está escrito na palavra. Para demonstrar que a gente deve descansar. E abençoou o Senhor o 7º dia. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Me adorem. Descansem. Saiba que os 6 dias que você trabalhou, você só trabalhou porque eu estava lá com você. Você só conseguiu chegar no dia do descanso porque eu caminhei com você todos esses dias. E quanto mais você aprende disso, mais você descansa. Porque quem está preparado para o dia da morte? Quem está preparado para o dia mau? Quem está preparado para quando você sai do emprego porque você foi demitido? Quem está preparado para isso? Ninguém anota na sua agenda o dia da maldade, o dia que vai dar errado. Essas coisas a gente não se planeja para isso, mas a vida é assim. E nós precisamos contar com alguém. Nós precisamos contar com alguém que nos ajude. Que não tenha o peso do pecado sobre ele. Sabe por que ele pode dar descanso? Porque ele não tem o peso do pecado sobre ele. Aqui, como diz no próximo, eu vou trazer uma ilustração para falar do jugo. Na promessa que Jesus Cristo faz, ele fala que vai falar de um jugo, né? E aqui é um texto que vai falar de John Bunyan, que é um puritano, século XVII. Ele escreveu um livro chamado Puritano, né? Uma analogia da caminhada cristã. Recomendo para todo mundo ler. Você entender realmente o começo, meio e fim de sua caminhada. Tanto é que é o segundo livro mais vendido no mundo, né? Embora alguns sites falam que não hoje, mas o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia. Né? É uma ótima ilustração para nós. E ali ele narra esse cansaço, esse peso que tem nas costas, que é o do pecado. E ele diz assim: vi em meu sonho quando o cristão se aproximou da cruz. Seu fardo soltou-se de seus ombros e tombou, rolando ladeira abaixo até chegar ao sepulcro onde caiu. E eu não o vi mais. Cristão, que é o nome do personagem, sentiu-se leve e feliz e disse com o coração alegre: ele me trouxe descanso com a sua dor e vida com a sua morte. Jesus Cristo pode fazer isso, porque ele diz nessa mesma passagem, no verso 29, no comecinho dele: tomem sobre vocês, pequeninos, que sabem que estão cansados, sabem que estão sobrecarregados dessa religiosidade inútil, porque misericórdia quero e não sacrifícios. Inútil, que gera um peso, esse cortar disso, aquela roupinha assim, aquele jeitinho assim, toda essa coisa de homens, como ele falou. Tomem sobre vocês o meu jugo. E o jugo, uma figura, essa figura aqui de um pedaço de pau, que já era uma tecnologia da época, em você unir 2 animais. Você une 2 animais para aliviar a carga, o fardo que ele vai estar levando ali. Um só leva um tipo, mas quando você coloca 2, alivia. A Bíblia usa jugo. Lembra da palavra jugo desigual? Não se ponha em jugo desigual. O que ele está falando? Não se una com outra pessoa que não tem a mesma fé. Porque o jugo vai ser muito pesado. Porque essa madeira aqui não vai unir vocês.
O jugo vai ser muito pesado. Embora tenha ali o alicerce do casamento, deixe vocês dois próximos, cada um vai tentar apontar para um lado. E o jugo vai ficar muito difícil, porque vocês não vão estar carregando os mesmos fardos, os mesmos pesos, cada um está carregando um peso diferente. Quando Jesus Cristo fala para a gente tomar o jugo dele, ele está fazendo essa figura de se unir a nós, de nos ajudar nas cargas em que levamos. Pôr em jugo desigual é pesado, mas se pôr em jugo com Jesus, unir esse jugo com ele, fica mais leve? Imagina você carregando esse jugo ali do animal, ele está distribuindo com outro animal. Você colocando a cena dos seres humanos naquela época, né, colocou com jugo também, um pedaço de vara nas costas, com uma corda, pode ser uma corda aqui enrolada nesse jugo, né, nesse pedaço de pau, segurando 2 baldes ou 2 pesos, né, para poder se equilibrar e levar mais peso. Imagina alguém aqui te ajudando a levar isso daqui, deixando mais leve esse trabalho. Se pôr em jugo desigual é muito pesado, mas se pôr no jugo de Jesus, junto com Jesus, se unir a Jesus, é maravilhoso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Vamos nos unir nisso. E aí ele revela o coração dele. Por que dá para tomar esse jugo com ele? Ele fala, aprendam de mim. Vou ensinar para vocês como carregam um jugo, como vive essa vida. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. É o único texto em toda a Bíblia que revela o coração de Jesus. Nenhum outro texto fala do coração de Jesus, só esse. Se a gente procurasse saber como Jesus é, muitas vezes a gente estuda ou fala o que Jesus fez, mas quem ele é? Como ele é? Ele fala que ele é manso e ele é humilde. Isso é quem ele é. Se a gente pegasse de susto, de sopetão Jesus, como que a gente pegaria ele no final de tarde? Se a gente fizer o exercício contrário antes de entrar em Jesus, como as pessoas nos pegariam em algumas situações no dia a dia? No meio de umas férias, no meio de uma irritação, no meio de uma coisa conflituosa em casa, e a gente dá aquele gritão, e as pessoas falam, meu Deus, não sabia que esse Douglas era assim. Não sabia que a irmã fulana era assado. Jesus. Você vê aquela cara de raiva, brigando, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Como que se alguém pegasse a gente no susto, no pulo? Como você é? Ô irmão, daí você dá até aquele susto. Eu falei, eita, não é meu não, né? O que você seria pego fazendo? Quem é você no susto, quando ninguém está olhando? Agora, se a gente tentasse pegar Jesus no pulo, como que a gente pegaria ele? Ele revelou o coração dele, como que a gente pegaria ele? Na hora que você chegasse, você veria ele manso e humilde. A humildade dele é fantástica. Filipenses 2 narra sobre a humildade de Jesus. Aquele que deixou a sua glória porque não usou, não teve como usurpação, como desejo ser igual a Deus, mas veio e se humilhou e ficou parecido conosco. Ele é humilde. Ele estava nos santos céus, em toda a sua glória, e veio para se parecer conosco. Tem uma frase de Agostinho que eu falei hoje de manhã, e eu acho muito bonita ela, que fala que aquele que criou todo o universo chorou no braço de suas mães para obter o leite materno. Ele criou tudo, e ele chora para pedir leite. Ele criou o leite. Ele que colocou o leite dentro das mulheres para dar de mamar. Ele que criou os pés daquela mãe para vir até ele e pegar ele onde ele estava chorando. Ele criou tudo aquilo é dele, foi feito para ele, mas ele chora pedindo. Ele aprende a andar, ele aprende uma profissão com seu pai. Faz isso, Jesus. Mano, é ridículo isso. No sentido humano da coisa, você olhando para a deidade de Jesus, a grandiosidade de Jesus, falando para Jesus fazer alguma coisa. Mas ele faz, porque diz a palavra que ele era obediente aos pais. Você pegaria em qualquer situação que fosse um coração humilde. Coração na Bíblia significa tudo aquilo que a gente é. É o centro de quem nós somos. É o centro de todas as nossas vontades. A gente de vez em quando acha que a gente é uma ação, uma coisa. Tudo que a gente faz está envolvida com o nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. O centro das nossas vontades é o coração.
A Bíblia traz essa ideia. Você é o que está dentro do teu coração. Por isso, cuide do teu coração. E o coração de Jesus é um coração manso, gentil, é humilde, é sereno. Então, o centro de Jesus, se ele tivesse um site e colocasse sobre mim, e você entrasse e clicasse lá, quero saber quem é Jesus, e você clicasse e ia aparecer essa frase, manso e humilde. Aqui na cena que eu estou colocando, lembra, né? É uma ilustração sobre a cena da mulher no poço de Jacó. Quem é essa mulher? Qual o cansaço que ela tem sobre ela? 5 maridos, adúltera. Só que os adúlteros podem ir a Jesus? Podem. Venham, adúlteros. Venham, pecadores. Porque vocês vão encontrar, ele é tão gentil, ele é tão manso, ele é tão humilde, que mesmo ela sabendo, ele revelou para ela, agora você disse a verdade, porque 5 homens já tiveram, e o que você tem agora não é teu marido. Ela sai correndo, porque não tem só um dedo acusador ali. Deus, ele fala do pecado, ele trata o pecado, mas ele é tão manso, tão humilde, que os pecadores ficam perto dele. É uma pequenina chegando perto de Jesus, ela está cansada, ela está sobrecarregada, e ela está encontrando a cruz aos pés dele. Os pecadores correm para Jesus, porque Jesus Cristo é manso e humilde. A gente tem vergonha e tem dificuldade para fazer confissão de pecados, não tem? Tiago está na frente de até um projeto, né, que é o Celebrando, para tentar criar um ambiente onde a confissão de pecados se torne natural. E que deveria ser uma coisa, uma prática natural do cristão, todos os dias. A gente deveria confessar pecados, porque nós estamos cansados de o carregar. E a gente tem medo, a gente tem receio. Porque o pecado é tão feio, tão horroroso, desfigura tanto a gente, que a gente não quer contar quem a gente é na verdade. E a gente é feio, a gente é podre. E as pessoas têm dificuldade. Porque muitas vezes a gente não encontra corações mansos, nem humildes. Aquele que tem toda a santidade, que poderia apontar tranquilamente o dedo dele para nós dizer, pobre de um pecador. Porque quando você está confessando o pecado para Jesus, o que você está fazendo? Admitindo que você é podre. Admitindo que você é pecador, que você errou. Você não está fazendo nada demais. Você está falando, eu fiz isso mesmo. E Jesus fez mesmo. E deve receber punição por causa disso. Só que dá medo de contar pecado para Jesus? Você tem receio de se aproximar dele para contar? De confessar o teu pecado? De vez em quando a gente até fala, Deus, preciso confessar para os outros homens? É pesado. Posso confessar só para o Senhor? Tem coisa que ele fala, não, compartilha, divide a carga. Foi para isso que eu dei a igreja, para vocês andarem juntos. Mas como ele é um manso, humilde, a gente consegue confessar para ele, pecadores se aproximam. Então você hoje, em qual situação você está, venha a ele. Ele dará descanso desse. Amém. Ele diz, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ele está falando dessa parte interior, a gente está cansado. Seja do trabalho, o descanso do homem, por exemplo, se a gente fosse focar no lado do trabalho, por exemplo, ele é muito rápido o descanso. Para você que ainda folga no final de semana, está muito bem, né? Mas já acabou, né? Hoje é domingo. Amanhã já começa de novo, parece que o descanso passa muito rápido. E o trabalho demora para passar. Ele dá descanso aqui para a tua alma, para a minha alma, para o nosso corpo cansado. E ele fala, vocês encontrarão esse descanso que eu estou dando para vocês. Porque de vez em quando, mesmo ele dando descanso, é difícil encontrá-lo. A tua mente aqui dentro não está parando. Ela está acelerada, porque não é fácil descansar nele. Situações como essa que aconteceram hoje, ali com a Isaura, a irmã Isaura, parece que você tatia mais por esse descanso. Porque nada mais te dá conforto. E você precisa se apegar ali e falar, Senhor Deus, eu preciso desse descanso. E ele fala, você vai encontrar. Se você me buscar de todo o coração, você vai encontrar. E Deus dá esse descanso para as nossas almas. Graças a Deus por isso. Avançando aqui, acho que sumiu aí da tela. Deixa eu voltar. Voltou aqui. Descanso para as suas almas.
Aqui ele termina, no verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve? Só faz sentido esse texto se realmente Jesus não carrega os mesmos pesos que nós. Por que o jugo dele é suave? Porque ele não tem pecado. Ele consegue trabalhar sem aquele peso do pecado. Ele consegue andar conosco nas nossas dores e em tudo que nós vamos fazer, mas sem trazer peso e acrescentar peso a nós. Ele traz alívio e descanso a nós, porque o peso do pecado não está sobre Jesus. Jesus não tem o mesmo enfado que nós temos. Ele é homem igual a nós, sentiu e foi tentado em todas as coisas. Mas Hebreus diz, em todas as coisas ele foi tentado, mas não pecou. Esse peso Jesus Cristo não tem. Ele é homem igual a nós, então ele compreende o que nós passamos. Por isso ele coloca o jugo dele conosco. E nós podemos dividir o fardo dele conosco, porque ele é filho do homem. Ele é filho do homem, que é algo que ele tem orgulho de falar. O filho do homem veio. Jesus Cristo traz tanta leveza. Eu vou lembrar um outro versículo aqui. Quando Tiago e João iam passando por uma cidade samaritana, porque Jesus Cristo mandou eles fazerem um evangelismo, Tiago e João estavam indo para a região de Samaritã. Os samaritanos não se dão muito bem com os judeus, né? Tem essa rixa entre eles, era tipo Corinthians e Palmeiras, né? Um Grêmio Internacional, mas a coisa era muito mais pesada, envolvia atos espirituais ali. E quando os discípulos estão indo lá, eles rejeitam, não queremos, saiam daqui, porque viam que eles iam para Jerusalém, para a região dos judeus, e não quiseram eles no meio. Tiago e João, na hora, trouxeram o peso da religião e sobrecarga na conversa deles. Ele falou, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo na cabeça deles? Jesus falou, não é esse espírito que vocês têm agora. Não é esse espírito que vocês têm agora. Agora vocês vão conhecer um coração manso e humilde. A gente tem que juntar. Porque o filho do homem, ele disse, não veio para condenar o homem, mas ele veio para salvar. Jesus Cristo faz um convite de salvação e ele traz um jugo suave. Porque ele não está acrescentando peso de pecado nenhum, porque ele pode nos ajudar com os nossos pecados. Venha a Jesus. Feche seus olhos. Deus, eu te dou graças, Pai. Louvo o teu grande nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos, Senhor Deus, com esse jugo que é pesado, Pai, que nós temos carregado. Esse cansaço e essa sobrecarga que vem sendo colocada sobre nós e que nós colocamos em nós mesmos, Pai. Colocamos uma moralidade em cima de nós que nós não temos capacidade para cumprir, Senhor. Julgamos e somos julgados, Pai, porque exigimos demais. Senhor Deus, o Senhor é o único que pode trazer alívio ao teu povo. E o Senhor faz o convite da graça hoje, Senhor, para os pequeninos, para aqueles que estão aqui olhando e dizendo, estou cansado, estou sobrecarregado, eu não sei como lidar com essa situação, porque o nosso pecado atrapalhou tudo, Pai. Todo o raciocínio, toda forma de trabalho, Pai. Hoje tem alguma marca, algum engodo do pecado. Ser responsável diante de uma família, Pai. Ser mulher dentro de uma casa. Ó Deus, como é difícil, Senhor, porque o pecado tem nos atrapalhado em tudo que fazemos. Desde fazer uma comida, desde sair para trabalhar, desde acordar no horário, desde cumprir um plano que a gente faz de começo de ano. Senhor Deus, o pecado destruiu tudo. Mas o convite da graça está feito, Senhor. Vinde a mim, vocês, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Esse antegozo, Pai, esse alívio que tem sido gerado através da Tua presença, dentro de cemitérios, dentro de hospitais, dentro desta igreja, no dia a dia em nossa casa, Pai, nós temos recebido o Teu alívio, o Teu descanso em situações que a gente se pergunta, como esse irmão ainda está de pé? Como ele pode continuar assim? Como essa irmã ainda pode continuar assado? Porque o Senhor está lá, como o Senhor falou aqui, Pai, na conversa que eu tive com a Núbia, Pai.
O Senhor foi ajudar ela no trabalho dela, falando: eu levanto aqui ajudadores para você também. Você não está só, porque eu estou dividindo o jugo. E o Senhor traz descanso para a tua serva, Pai. Oh Deus, um dia todo mundo aqui vai te servir sem pecado, Deus. Nós não vamos ter o peso do pecado e vamos olhar nos teus olhos, ó Santo dos Santos, e a gente não vai ter mais o peso do pecado, Pai, para carregar, Jesus, e podemos te adorar para sempre no descanso eterno dos santos, Pai. Brilha sobre nós, Pai, o teu alívio, o teu descanso. Ajuda-nos nesses fardos que nós estamos carregando. Nos ajuda a confessar pecados, Pai. Nos ajuda até ir até o Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.